Olá, pessoal. Bem-vindo ao primeiro café científico do Centro de Material e Esterilização. Na apresentação de hoje, a gente vai observar, vai entender um pouco o histórico que foi desenvolvido para que um conjunto de laboratórios de um Instituto de Pesquisas em Energia Nuclear pudesse participar aí de ações de enfrentamento e combate à pandemia, né? A Covid-19. Esse laboratório, ele é designado como LSC, que é o Laboratório Emergencial de Combate à Covid-19 do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste, que é um dos institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá? Nessa apresentação, a gente vai dar uma olhada no panorama geral, vou contar uma história para vocês do que o CRCN fazia, quais eram as atividades de pesquisa, o que aconteceu durante no início da pandemia e durante a pandemia, o que ocasionou a pandemia de mudanças em um conjunto de laboratórios do CRCN, quais foram os projetos idealizados, quais foram os projetos realmente desenvolvidos. A gente vai mostrar alguns dos resultados que a gente teve do ponto de vista científico e do combate à Covid-19 e os nossos futuros projetos que alguns já estão em andamento, tá? Em atividades de pesquisa, eu sou responsável pela área de pesquisa, desenvolvimento, inovação e ensino. Aliás, o meu nome é Elvis. Eu também sou professor do programa de pós-graduação em tecnologias energéticas e nucleares da Universidade Federal de Pernambuco. Tá? Na área de pesquisa, desenvolvimento, inovação e ensino do CRCNNE, nós temos algumas sub-áreas. Entre essas áreas, nós temos o ensino e informação, que tem muito a ver com a pós-graduação, tá? Nós orientamos alunos de mestrado, doutorado, também orientamos ICs. Os ICs normalmente estão vinculados a essas pesquisas, né? E também nós temos alunos de pós-doutorado, tá? Então, o objetivo do CRCN é aí formação especializada no setor nuclear e aplicações, tá? Na área de análises, na área de ambiental, nós temos aí um portfólio de técnicas analíticas para análises químicas e radiométricas. Químicas a gente analisa de tudo, tá? Desde matriz humana, por exemplo, cabelo, a matriz animal, tá? E nas análises radiométricas, normalmente a gente analisa solo e água. Água para potabilidade radiológica e a solo, por exemplo, para avaliar a presença de radionuclídeos, tanto naturais quanto artificiais, tá? Também temos a sub-área de desenvolvimento de traçadores radioativos. Aqui é bastante aplicada a área de saúde, com ensaios pré-clínicos, né, de substâncias, por exemplo, emissores pósitrons, que são utilizados em ensaios de tomografia, né, computadorizada, e novos fármacos, marcação de moléculas, então são desenvolvidas atividades com acrescentar um radical aí ou um elemento radioativo, um radionuclídeo nessas moléculas para facilitar os estudos, né? Também desenvolvemos atividades na área de dosimetria biológica, no caso a exposição, né, dos humanos à radiação ionizante, normalmente radiação gama e raio-x, tá? Usando aí empregando um biomarcador chamado de cromossomos dicêntricos, tá?
Também se desenvolve dosimetria computacional para estimativas, simulações de dose, questão de medicina nuclear, né, para averiguar a exposição do paciente, e também a questão de dosimetria individual para verificar a exposição do, pode ser feita do paciente também, mas principalmente do operador do equipamento, né? Também na sub-área de física médica são realizados treinamentos e ensaios em equipamentos de raio-x, tá? E a inovação em instrumentação nuclear, desenvolvendo novos sensores e recentemente a gente vai adquirir um equipamento novo para imageamento molecular. E também temos a áreas de reatores nucleares, tá? Que ela estuda aí questão de termohidráulica e dinâmica de reatores nucleares. Ou seja, é um instituto com diversas áreas, algumas delas são aplicáveis ou não à questão de combate à Covid, e agora a gente vai ver a transformação. Então, o que aconteceu? Logo que começou a pandemia, por volta de fevereiro, né, na verdade, a pandemia iniciou-se antes disso, mas a gente começou a tomar as primeiras discussões em fevereiro, então houve discussões sobre a pandemia no CSN com a diretoria. Em março, logo em março, já começou, já houve o decreto, a determinação de quarentena e todos foram para o trabalho remoto, tá? E logo em abril a gente começou a mobilizar os servidores para a gente tentar criar ações de enfrentamento. Então, para essas ações de enfrentamento, foi muito importante a nossa participação como planos de trabalho para o Observatório Covid da Universidade Federal de Pernambuco. Tá? Então, houve necessidade de mudanças na nossa rotina. Então, a gente criou o Laboratório Emergencial de Combate à Covid, definiu o procedimento operacional padrão para os acessos aos laboratórios, com controle de entrada, assinatura, procedimentos de paramentação, questão de lavagem das mãos, utilização de luva, touca, máscara com tripla camada, jaleco e viseira no caso de profissionais de saúde que frequentem os laboratórios. Tá? Então, os prédios que compõem esses laboratórios do LSC, eles têm um procedimento de entrada, de paramentação. Tá? Para ações de enfrentamento, obviamente a gente começou a buscar parceiros, também chegaram parceiros até a gente, e com isso a gente começou a propor planos de trabalho dentro das ações de enfrentamento da universidade. Desses planos de trabalho, a gente providenciou assim gostaria de ter providenciado um banco de amostras para a identificação de SARS-CoV-2 relacionado com coronaviroses em cães e gatos. Esse é um projeto desafiador, né? Porque o, o, o coronavírus é capaz de infectar alguns animais, né? Domésticos principalmente. A gente propôs também a questão da disponibilização da infraestrutura para a produção de água destilada, para aí a questão da obtenção de álcool 70, né, um dos agentes sintetizantes mais importantes no combate à pandemia. A gente também vislumbrou a questão no projeto Jaleco Solidário para ajudar os hospitais, os centros de esterilização a se protegerem durante as atividades, né? E também a questão de fabricação de viseiras nesse sentido, usando impressora 3D, tá? De fato, os projetos desenvolvidos pelo LSC envolveram aí a produção de água destilada e de álcool 70% para doação aos hospitais. A gente consegue fazer essas diluições, né, por ser um laboratório basicamente de química.
Realizamos uma parceria com a Secretaria de Justiça de Pernambuco para a confecção de jalecos e doação desses jalecos confeccionados aos hospitais da região metropolitana do Recife. Os jalecos não são estéreis, tá? A gente não consegue fazer essa esterilização, mas é uma proteção, né? A mais para o profissional de saúde. Também produzimos viseiras, né, impressoras 3D e doamos aos hospitais. Junto com essas atividades, obviamente, foi relacionado aí um desenvolvimento científico. Então, os primeiros contatos foi por questão de métodos de desinfecção usando radiação ultravioleta, questão da radiação gama também para esterilização de EPI e outras atividades que a gente vai ver, tá? Com muita satisfação a gente começou a atuar nas ações de enfrentamento. Uma das primeiras coisas que a gente proporcionou foi a produção, né, de água destilada. Essa água foi doada à universidade, que fez a diluição do álcool, e os 1.000 litros de água resultaram aí em aproximadamente 4.000 litros de álcool 70. Idealizamos aí a questão do jaleco solidário, também confeccionamos EPIs novos para a gente, por exemplo, esse Propé reutilizável. Para a questão dos jalecos, a gente planejou aí um folder explicando as atividades, indicando que eles não estão esterilizados, né? Para as viseiras, fizemos. Aí as viseiras, no caso, a gente também fez um folder no laboratório, né? E as viseiras, elas foram esterilizadas com soluções esterilizantes aí, tá? No caso foi, a gente lavou com diversas soluções para mantê-las estéreis, tá? A gente vai ver que a gente aplicou, desenvolveu umas técnicas para avaliar aí a questão dos EPIs, tá? A gente vai ver. E foi com grande satisfação que a gente começou a distribuir os materiais que a gente produziu no LSCC, tá? Esses materiais foram utilizados pelas equipes aí dos hospitais que receberam as doações, tá? Aqui a gente vê as viseiras sendo utilizadas por profissionais de saúde para a proteção, tá? Então, tudo isso foi muito gratificante. Alguns desses projetos foram paralisados por questão de demanda mesmo, tá? Mas a gente continuou nessa área, por exemplo, idealizando e vamos tentar confeccionar, estamos buscando parceiros para confeccionar essa proteção para a cabeça, para auxiliar aí no combate, né, às contaminações, e também caixas de manobra feitas em impressora 3D e acetato, para poder aí evitar a questão de formação de aerossóis durante a manipulação de algum material contaminado, tá? Então, essas lições que a gente aprendeu vão servir grandemente aí para a continuidade dos trabalhos em relação à área de saúde, né? Junto com tudo isso, a gente começou também a atuar em projetos de pesquisa, tá? Então a gente desenvolveu projetos de pesquisa, um dos maiores é esse Esforços Conjuntos da área de saúde, ciências exatas, ciências sociais aplicadas e educação para enfrentamento da Covid-19 em Pernambuco. Então, como vocês bem sabem, a gente precisa ser multidisciplinar para poder lidar com segurança tanto com pacientes quanto material contaminado com o coronavírus, tá? Nesse projeto envolve diversas áreas, como o próprio título diz, mas principalmente a questão aí da uso prolongado de máscaras, né, de protetores respiratórios, a questão de análise de sangue de pacientes contaminados com Covid-19,
A questão também da relação custo-benefício do uso prolongado de máscaras, entre outros assuntos importantes, por exemplo, a questão de treinamento e educação, né, para a questão aí do uso prolongado das máscaras. Um outro projeto que é uma tese de doutorado é a respeito de ensaios não destrutivos por radiação gama e microscopia ótica e eletrônica para avaliação de integridade de EPIs confeccionados em tecido não tecido. Então, o TNT, o tecido não tecido, é um dos materiais mais utilizados aí na confecção de EPI, então merece uma atenção, tá? Para a questão da integridade. E aquele projeto de gatos e cachorros, a gente modificou um pouco ele e está estudando a questão de suscetibilidade à infecção, tá? Então a gente está monitorando elementos químicos nos pelos e avaliando se isso dá indício da saúde do animal. Se ele tiver com problemas de saúde, ele pode ser infectado mais facilmente. Alguns resultados da parte científica, a gente pode ver nessa figura, né? A questão da contaminação microbiológica nas máscaras utilizadas aí por 12, 24 e 36 horas. A gente vê a questão da aplicação da microscopia óptica, então aqui a gente vê uma máscara não utilizada, um filtro de máscara não utilizado e um filtro utilizado por 12 horas, 24 horas. Então a gente vê algumas mudanças na trama, tá? Indicando aí algum estresse na malha. E aqui a gente vê resíduos no filtro, tá? A gente desenvolveu um método para avaliar isso, tá? Quem tiver interesse em saber mais sobre o método, nos informe para a gente poder conversar sobre isso, mas a priori a gente consegue separar por ensaios não destrutivos máscaras utilizadas, os grupos aqui de máscaras utilizadas, em comparação com os de máscaras não utilizadas, que são essas letras B. Obviamente que algumas amostras foram mal classificadas, mas de maneira geral a gente consegue separar, tá? A gente aplicou a microscopia eletrônica de varredura, a gente fez uns testes. Aqui é um filtro de uma máscara com um aumento de 60, e aqui é uma máscara utilizada por 36 horas, em que você vê presença de sujidades no filtro, tá? Tendo sujidades, tendo contaminação microbiológica, a gente também se preocupou com métodos de desinfecção entre usos, por exemplo. E a gente estudou métodos de desinfecção já presentes em hospitais de grande circulação, tá? Então, nesse caso aqui, a gente mostra o efeito do plasma com vapor de peróxido sobre o TNT das máscaras. Então a gente vê que há uma diferença significativa da máscara que tem 0 ciclo para as demais, tá? Também eu gostaria de destacar algumas atividades do CSN, principalmente do Dr. Clayton, com relação aí ao robô de desinfecção, o Aurora, né, que vocês devem ter acompanhado, e também a questão do desenvolvimento de um método de esterilização usando radiação ultravioleta, tá? Para projetos futuros, o que a gente já está pensando é em quantificar a microbiota de protetores respiratórios sob uso prolongado e verificar métodos de desinfecção por radiação ionizante, tá? Otimizar o tempo para o uso prolongado, porque a gente testou por grande período, então a gente agora vai tentar diminuir um pouco o tempo para ver como se comporta o TNT das máscaras. E também há um aspecto super importante, que no caso de epidemias e pandemias, é a questão da integridade de máscaras caseiras durante o uso prolongado, tá? Para a gente ver se a máscara está mantendo as capacidades de filtração necessárias, tá? E eu gostaria de agradecer a todos que viram essa apresentação
E deixo os contatos do Laboratório Emergencial de Combate à Covid-19 e o meu contato, caso vocês tenham dúvida e queiram saber mais informações sobre os nossos projetos. Obrigado.